Olá, o Senado começa a discutir agora o projeto que cria o novo Código Florestal. O Senado já anunciou, pelo menos a bancada governista, o interesse de fazer modificações ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Jorge Viana, que é um especialista no assunto, engenheiro florestal, ex-governador, que ficou conhecido como um governo da floresta. Senador, obrigada por conversar com a gente. Esse é um assunto que parece dividir definitivamente, de um lado, os representantes do agronegócio na casa, de outro, aqueles com um viés ambientalista. O senhor vê um caminho intermediário, um possível entendimento que agrade ambas as correntes, vamos dizer assim? Olha, essa é a minha esperança. Aliás, o Senado é a casa que isso pode ocorrer. Como é a opinião, né? Todo mundo está tendo uma opinião sobre essa atualização do Código Florestal, o que eu acho muito bom. Mas, sinceramente, o debate ficou muito polarizado. De um lado, alguns se colocando exclusivamente como defensores do meio ambiente e fazendo um enfrentamento com aqueles outros que se colocam como defensores da agropecuária, do agronegócio. Eu acho isso muito ruim, porque, no fundo, é o Código Florestal. Nós devíamos estar discutindo as florestas e, obviamente, a partir da discussão sobre como trabalhar as florestas no Brasil, nós também discutimos como tratarmos a terra no Brasil e como tratarmos também a questão do meio ambiente, que é uma questão mais ampla. Eu acho que essa concertação o Senado tem que fazer, porque se nós não fizermos isso, isso vai continuar essa polarização que está na sociedade, estava na Câmara dos Deputados e agora a discussão está com o Senado. E eu acho que aí o meio ambiente sai perdendo. E se o meio ambiente perder, todos nós perdemos. O código atual é de 1965. Parece ser um consenso o fato de que o mundo mudou de lá para cá e com ele as leis. Mas esse código coloca na ilegalidade, segundo os representantes do agronegócio, grande parte dos produtores rurais brasileiros. É possível pensar um caminho de regularização dessas propriedades sem, de alguma forma, premiar aqueles que desmataram mais do que deviam? Eu acho que essa é uma das questões mais centrais que nós temos. Em tudo na vida, não vale a pena, não é adequado, não é pedagógico premiar os que agiram fora da lei. E na sua avaliação, o código aprovado na Câmara faz isso? De certa forma, ele traz essa sinalização que é muito ruim, ainda mais do ponto de vista da questão ambiental. Só na discussão está tratando da possibilidade de flexibilizar, já houve um incremento de 475% do desmatamento em 2 meses, especialmente no Mato Grosso. Isso é muito ruim para o país, é antipedagógico. Então, nós temos que premiar aqueles que agiram dentro da lei. E se a lei é ruim, vamos modificar a lei, mas não dessa maneira, premiando aqueles que burlaram a lei, aqueles que ficaram na ilegalidade. Qual deve ser a solução, senador? Mas eu acho que aí sim, o próprio governo está apresentando um caminho que é criar um programa de cadastramento ambiental. Hoje, nós dispomos de tantos recursos. O Brasil tem um dos mais importantes programas de monitoramento de suas florestas. É um exemplo para o mundo inteiro. Foi isso que nos ajudou a combater o desmatamento nos últimos anos, a diminuir o desmatamento e prestar conta para nós mesmos e para o mundo. O Brasil vivia uma agenda muito negativa nos anos 80. O Brasil chegava a desmatar 2,5 milhões de hectares por ano, né? Num país que só conseguiu, em 500 anos, plantar 6,8 milhões de hectares de floresta. É isso que nós temos. 6,8 milhões de hectares de floresta plantada em 500 anos. E desmatávamos de floresta nativa mais de 2,5 milhões de hectares por ano. Ou seja, se o Brasil tem tantos instrumentos de monitoramento, nós podemos chegar até as propriedades. E, obviamente, tem situação de produtores que foram levados para a ilegalidade por conta até de programas de crédito, de incentivo do próprio governo.